Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui para cumprir uma missão que eu considero complexa, difícil, que é falar sobre missões no Antigo Testamento. Mesmo porque nós não temos muita coisa sequer escrita dentro dessa área no Antigo Testamento, falando sobre missões. E acredito que pelo perfil da nossa teologia no Brasil, para um bom número dos senhores pode ser novidade. Eu sei que para outros será lugar comum e será algo que você entende e se encaixa bem na sua teologia. Mas para muitos pode ser novidade o fato de que o tema missões e evangelização começam desde o primeiro capítulo da Bíblia. Desde o primeiro capítulo da Bíblia. E aí você já pode levantar assim, mas pastor, evangelização no primeiro capítulo da Bíblia, como é que fica? Como é que fica boas novas? É o que eu pretendo exatamente desenvolver com vocês nesse período que nós temos aqui durante a manhã, para entendermos por toda a Escritura, mas começando hoje nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Essa expressão ela foi cunhada por teólogos liberais décadas atrás, foi muito mal usada e por isso passou a ser por muitos desprezada. Mas o fato é que nós encontramos na Escritura com clareza um conceito de missão de Deus, ou seja, o próprio Senhor, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem uma missão, e a missão de Deus é a glória do seu nome. Como vamos ter Piper falando nessa conferência, e ele é o grande mestre em falar exatamente desse assunto, e eu creio que vamos ouvir muitas vezes sobre isso. Eu creio que nós começamos a aprender a amar a glória de Deus, quando nós também aprendemos que a missão de Deus é a glória do seu próprio nome. Quando fazemos a pergunta mais básica, mais fundamental de todas, que perturba o coração de todo ser humano, qual foi o propósito, afinal, de Deus ao criar o ser humano? Nós precisamos trabalhar por meio das Escrituras, através das Escrituras, para descobrir que ao criar, que no princípio, quando Deus criou o universo, quando Deus criou céus e terra, Ele tinha um propósito, Ele tinha uma missão, e quando Ele nos criou, quando Ele criou o ser humano, Ele tinha um propósito, Ele tinha uma missão, que era glorificar o seu próprio nome. Então é sobre isso que nós vamos discutir, debater, conversar durante esse dia, e agora pela manhã eu terei o privilégio de expor esse tema para esse seleto público de Deus, auditório do povo de Deus. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer 3 propósitos, 3 proposições fundamentais e básicas. Primeiro, eu proponho que o nosso estudo nessa manhã, ele tome como ponto de partida um conceito que pertence muito claramente à Bíblia, à Reforma, que diz respeito à nossa hermenêutica. Um dos 5 grandes pontos da Reforma Protestante é o chamado sola scriptura. Nós entendemos, nós cremos que toda a revelação verdadeira, de maneira objetiva dada a respeito de Deus, está na Palavra de Deus. Nós não temos fontes outras de revelação, à exceção da revelação natural e da providência de Deus ao longo da história, mas a revelação objetiva, clara da vontade de Deus está na palavra e só na palavra. Muito bem, desse princípio,
os teólogos reformados desenvolveram um segundo princípio. E o segundo princípio é toda Escritura. Ou seja, eu não posso escolher dentro da Bíblia partes da Bíblia. Eu tenho que tomar toda a Bíblia, eu tenho que tomar toda a revelação de Deus para entender os propósitos, a vontade, as orientações de Deus para o seu povo, para os seus filhos. E aí então nós descobrimos que quando olhamos para a Escritura como um todo, nós descobrimos que Deus é global. Nós descobrimos que Deus é o Deus do universo, que Deus não é um Deus tribal, que Deus não é um Deus nacional, que Deus não é um Deus local. Esse foi uma das grandes revelações que vieram por meio de Moisés, quando Deus começou a se mostrar àquele povo. Os outros povos tinham deuses locais, eles se moviam de uma terra para outra, e eles precisavam lá naquela terra adorar o outro Deus. Esse Deus que era conhecido como Deus dos israelitas, ele era diferente. Ele era um Deus que andava com o seu povo. Ele não era limitado por geografia, por espaços, ele não era limitado por imagens e por objetos, mas ele é o Deus universal, aonde o seu povo está, ele está junto com o seu povo. E aí então aqueles povos do Antigo Testamento tremiam ao saber que Deus estava chegando, porque os deuses locais deles não tinham condição nenhuma de combater aquele poderoso Jeová. Então nosso Deus é um Deus global, nosso Deus é um Deus universal, e nós só vamos descobrir isso olhando a Escritura como um todo, percebendo a Escritura como um todo. É esse pressuposto que faz com que nós tenhamos coerência na nossa doutrina. Se não observarmos o todo da Escritura, nos tornaremos intérpretes incompetentes. Mas porque temos toda a Escritura e desenvolvemos um estudo da Escritura completa, nós vamos poder entender um desenvolvimento dessa visão ampla do projeto de Deus, que é a glória do seu nome. Normalmente nossa dificuldade em entender isso é porque nós nos limitamos a entender Deus como um Deus pequeno. Mas Deus é um Deus grande, Deus é o Deus tremendo, Deus é o Deus de toda a terra, Deus é o Deus que a tudo abarca. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, queridos. Então, quando nós vamos avaliar o tema dessa conferência, que são as missões ou a missão e a evangelização, devemos fazer à luz desse tópico ou dessa proposição. Trabalhar sobre o tema, verificando e levando em conta o que somente a Escritura pode nos revelar e o que só toda a Escritura pode nos descortinar. Qual é o propósito final da criação como um todo? A glória de Deus. Você acha que Deus vai deixar por menos do que o seu propósito cumprir-se na história? E é isso então o nosso primeiro ponto que devemos lembrar ao estudar esse tema à luz do Antigo Testamento. Uma segunda coisa que nós precisamos ter em mente são os nossos conceitos. O que é evangelho e o que são as missões. Ora, evangelho, todos nós sabemos, somos conhecidos por evangélicos. Evangelho é boa notícia, boa nova. É interessante que boa notícia, ela sempre tem um ponto de partida, ela tem uma perspectiva. O que pode ser uma ótima notícia para mim, pode ser uma má notícia para outro, não é assim? Aliás, um dos lugares aonde aparece esse termo boas notícias no Antigo Testamento, que é traduzido pela Septuaginta como Evangelion ou Evangelion, é num texto onde Davi está relatando o que aconteceu. Chegou um indivíduo e disse para ele: olha, tenho boas notícias para você, Saul está morto,
O que Davi fez com cabra? Matou. Meu amigo, boa notícia para você, é péssima notícia para você também. E o indivíduo foi morto por causa daquilo que ele achou era evangelho, daquilo que ele achou era a melhor coisa do mundo. O contexto específico do Novo Testamento mostra que evangelho é uma boa notícia a respeito da redenção de Deus. Mark Dever, no livro O que é Evangelho, traz exatamente esse conceito. Ora, esse conceito que está amplamente mostrado nas páginas do Novo Testamento, ele não nasceu nas páginas do Novo Testamento. O conceito de evangelho nasce nas páginas do Antigo Testamento e certamente culmina na plenitude dos tempos com a vinda do Redentor Jesus Cristo. Mas mesmo que isso seja verdade, se eu procurar evangelho só no Antigo Testamento, é certo que eu vou negar a mensagem da Bíblia como um todo. Aliás, quem fala a esse respeito é o próprio Antigo Testamento. Não foi Paulo que disse em Gálatas, ora, tendo a Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Assim, queridos, nossa segunda proposição é que entendamos essa amplitude do Evangelho como boa nova da salvação, que é encontrada em toda a Bíblia. Então, nosso primeiro ponto, toda a Escritura. Nosso segundo ponto é que o Evangelho, ele então é encontrado em toda a Escritura. E eu penso que falhar em ler o Antigo Testamento na perspectiva da missão e do Evangelho é enfraquecer o chamado da igreja para abraçar a missão de Deus. Quando nós entendemos toda a Escritura e abraçamos toda a mensagem da Escritura e entendemos que toda a Escritura fala sobre missão, que toda a Escritura fala sobre Evangelho, nós abraçamos essa missão e esse Evangelho, porque ele se torna mais claro, ele se torna mais evidente. Quando o Antigo Testamento diz, eu vos farei como uma luz para nações, o que é que nós somos, irmãos? Para que é que Jesus chamou esse povo que está aqui? Ele nos chamou como um povo, como uma nação, para ser luz no meio das nações. Esse era o chamado já do povo de Israel. Terceiro conceito. Conceito de missões. E aqui mais uma vez apelo para John Piper. Ele disse, as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. Missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Uma vez me chamaram, recebi uma ligação para pregar numa conferência missionária. E a senhora que me fazia o convite disse, pastor, o tema da nossa conferência esse ano é missões, a razão de ser da igreja. E eu respondi para ela, falei, irmã, eu vou, mas eu vou falar contra o tema, pode? As missões não são a razão de ser da igreja. A razão de ser da igreja é a adoração. E a adoração é amar a glória do nome de Deus. Adoração é amar a santidade de Deus. Já observaram naquela oração didática de Jesus, como é que ele começa e como é que ele termina? Ele começa com a santidade de Deus e termina com a glória de Deus, porque essa é a missão. E nós temos que amar essa missão. Se você não entende bem aquela oração chamada de Pai Nosso, alguns dizem oração dominical, mas na verdade é uma oração didática do nosso Senhor, é porque talvez você não entenda que nós temos que amar sobre todas as coisas a santidade e a glória de Deus.
Nós fomos chamados para isso. Nem a nossa salvação, ela deve ser um fim em si mesmo. Nós devemos adorar a Deus pela salvação que Ele nos deu, é claro, mas ela nunca foi um fim em si mesmo. Quando nós fazemos da salvação um fim em si mesmo, a salvação se torna um objeto de idolatria. O homem a ser alcançado se torna um objeto de idolatria. Nós fomos chamados para amar a glória de Deus. Esse sim é o fim, o alvo, o objeto da missão. Jonathan Edwards disse: a grande finalidade das obras de Deus expressas na Bíblia de modo diverso é de fato apenas uma. E essa finalidade única é a mais apropriada e compreensivelmente chamada de a glória de Deus. A glória de Deus. Assim, queridos, avaliar nesse contexto o tema de missão e de evangelização faz todo sentido. E aí nós começamos a ver que quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele já havia feito isso para a sua própria glória. Não é isso que nos diz o Salmo 19? Que os céus anunciam a glória de Deus. A criação foi feita por Deus para glorificar o seu próprio nome. Paulo vai nos ensinar isso em Romanos, no capítulo 1. Tem muita gente que acha que a missão começou em Gênesis 12, com o chamado de Abrão. Nessa mensagem de hoje, eu quero mostrar biblicamente para você que a gente pode ir mais atrás um pouco. Então a proposição é: o Evangelho é a boa nova da salvação, que é encontrada em toda a Bíblia e em todo o Antigo Testamento. E aí então a nossa proposição 3, a missão de Deus é proposta desde o início do livro de Gênesis. A glória do seu próprio nome. E não deve ser limitada a alguns textos isolados da Escritura, e nem tão somente ao Novo Testamento. Aliás, isso é o que Jesus o tempo inteiro falava. Eu não sei se você já observou, mas Jesus pregava sermões, os sermões dele tinham textos básicos. Os textos que Jesus usava eram da palavra do Pai dele no Antigo Testamento. Ele explorava essa palavra, ele desenvolvia essa palavra, ele explicava essa palavra, ele fazia a interpretação correta dessa palavra, e os homens ficavam admirados da sua autoridade. E aquela autoridade já vinha da própria palavra, que é Cristo, e que é a palavra registrada, a palavra do Pai. E por isso os homens se admiravam tanto. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, discorrendo por todos os profetas, o que é que Jesus fazia? Ele fazia a hermenêutica daquilo que a seu respeito constava em toda a Escritura, na lei, nos profetas e nos salmos. Então nós temos essas 3 proposições, sobre as quais nós vamos construir o pensamento dessa manhã, mostrando em Gênesis, nos seus primeiros capítulos, que a missão e o Evangelho de Deus estão aí presentes. Então esse aí é o nosso caminho dessa manhã. A missão de Deus na criação, a missão de Deus no jardim e o Evangelho manifestado na queda, a missão e o Evangelho no tempo do juízo, e a confusão, missão e Evangelho. Vamos olhar um pouquinho a respeito da missão na criação. Capítulo 1 de Gênesis. Você deve conhecer o texto. A Escritura começa narrando de maneira majestosa que Deus, sem se preocupar em explicar quem é Deus, ou por que Deus fez isso, a Escritura simplesmente começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí então nós temos um desenvolvimento da forma como Deus criou as coisas para glorificar. Quando nós chegamos no final, mais na direção do final do capítulo 1, o texto diz em Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja
pela terra. Que riqueza de narrativa, irmãos. Eu tenho certeza que algum irmão no passado já deve ter parado para escrever um livro sobre esse versículo, porque ele dá para escrever não só um, mas vários livros. E aqui nós começamos a descobrir que quando Deus criou o homem, Ele tinha propósitos nessa criação. Eu não tenho tempo de falar muitas coisas a respeito, mas tenho algumas coisas importantes que precisam ser notadas para o nosso tema nessa manhã. Primeira delas, essa missão, quando Deus abençoou o homem, essa missão ela aparece na forma de imperativos. O que nós encontramos aqui são ordens. E é interessante observar como é que Deus abençoa o homem. Eu sou pastor de igreja, quando nós terminamos o culto, os irmãos passam lá pela igreja, pela porta da igreja para cumprimentar o pastor, e nossa mania pastoral é dizer: meu irmão, Deus te abençoe. Bacana. Isso expressa que eu tenho um desejo, uma vontade, uma volição de que Deus abençoe aquela pessoa. Se eu dissesse: meu irmão, eu te abençoo, aquele irmão podia olhar para a minha cara e dizer assim: mas pastor, como? Não, eu estou dizendo boas palavras para você. Ok, pode até ser uma forma de alguém sentir-se bem, não é? Mas eu não sou dessa teologia de que há poder em minhas palavras. Suponha que um desses irmãos chegasse na porta da igreja e dissesse assim: pastor, obrigado pelo sermão, eu fui muito edificado e quero dizer para o pastor que eu estou há 3 dias sem comer, que na minha casa não tem nada para comer. E eu digo: meu irmão, eu te abençoo, pode ir embora. Eu abençoei esse irmão. O mínimo que se esperaria de mim como cristão é que eu me movesse para, de alguma forma mais direta, abençoar a vida desse irmão, porque só eu dizer para ele, eu, Mauro, dizer para ele: eu te abençoo, não vai matar a fome dele. E Deus ali colocou diante de mim um irmão que eu precisava, ou que eu devo, que eu preciso ajudar. Mas a palavra de Deus é diferente da minha. Quando eu digo abençoo, o meu ato discursivo, ele não tem poder em si mesmo. Mas quando Deus abençoa, o ato discursivo de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, tem poder. Então, quando Deus abençoa, ao mesmo tempo em que Ele declara a sua bênção, na verdade, Ele traz aquilo que aí está escrito como empowerment. Quando Deus ordena ao homem a fecundidade, ao mesmo tempo Ele dá ao homem a capacidade de ser fecundo. Quando Ele ordena ao homem multiplicar-se, Ele dá a capacidade ao homem de realizar isso, de sujeitar, de dominar. E é nesse contexto então que nós observamos Deus entregando à humanidade aquilo que na teologia bíblica nós chamamos de os mandados de Deus. Deus deu ao homem ordens de caráter espiritual que ele deveria cumprir, ordens de caráter social do seu relacionamento com a sua esposa, com os filhos, ordens de caráter cultural, nos quais o homem deveria multiplicar-se para encher e para sujeitar. Isso é tão carregado de conteúdos, irmãos. Isso é tão sério. Isso é tão abençoador. E nós precisamos saber isso, nós precisamos aprender isso. Deus nos manda encher a terra. Deus mandou os nossos primeiros pais a encherem a terra de bênçãos. De bênçãos. Saiam aqui desse jardim, encham a terra e vão até os confins da terra com essa bênção, levando esses mandados que eu dou para vocês. O papel original do homem, a missão de Deus de glorificar ao seu próprio nome, ela é desenvolvida nesse papel original do homem, de levar essas coisas de Deus, a bênção do jardim, por todo lugar aonde ele fosse. E aí então, nesse primeiro momento, o que nós encontramos é uma bênção para a família de Deus, naquele momento chamada humanidade.
Essa bênção, ela deveria ser espalhada, desenvolvida, levada por todos os cantos. E é assim, queridos, que a Bíblia começa e é assim que a Bíblia termina. Ela começa com a bênção de Deus na criação da terra e ela termina com a bênção de Deus na consumação do novo céu e da nova terra. Nós temos que entender isso. Nós estamos caminhando para essa bênção. Nós estamos indo com essa bênção. Nós estamos aonde nós vamos, levando conosco essa bênção. Quando nós desenvolvemos a nossa família, quando nós criamos os nossos filhos no temor do Senhor, quando nós tratamos como convém a maridos as nossas esposas, nós estamos levando bênção de Deus. Isso faz parte do nosso processo missionário. Levar a glória de Deus através da santidade de um povo. E isso foi estabelecido lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. E quando Deus disse como nós deveríamos viver, como nós deveríamos nos desenvolver. Assim, o fundamento da missão de Deus, ele encontra-se sem sombra de dúvida no primeiro capítulo da Bíblia. Aliás, arranque o primeiro capítulo da Bíblia e tente entender alguma outra coisa, e você vai ver que vai chegar a lugar nenhum. A bênção real foi estabelecida no jardim. Gênesis 1 nos fala de como Deus vai conduzir a sua missão por meio da sua criação. Essa é a mensagem deste primeiro capítulo. Capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4. E aqui nós precisamos entender como é que esse texto se divide, como é que Gênesis se divide. Às vezes a nossa divisão de capítulos nos atrapalha, nos impede de ver como as coisas, como as narrativas são formadas em blocos, aí na narrativa da criação. No texto que estamos estudando hoje, as divisões são essas aí que nós estamos vendo, as divisões naturais. Gênesis 1 a 2, 3, depois 2, 4 a 4, 26, depois 5 até 6, 8 e assim por diante. Muito bem, então nós estamos nesse segundo ponto, que é chamado também de relato da criação dos céus e da terra. Os teólogos liberais no passado, eles começaram a olhar para essas duas narrativas da criação, e ao olhar para essas duas narrativas da criação, eles começaram a dizer que esses eram dois relatos, duas tradições diferentes, que alguém algum dia pegou, somou, colocou junto, e o Pentateuco seria então, na concepção desses, uma coxa de retalhos, por sinal, na visão deles, muito mal feita. Deixando essas coisas para trás, porque elas praticamente de nada nos valem. Vamos pensar como é que nós podemos conceber esse conceito, essa ideia que nós temos aqui, da Escritura, que tem duas narrativas da criação, não é isso? Então nós temos uma introdução à narrativa da criação. Seria bom projetar essa parte, se é que não está, se está funcionando. Nós temos uma narrativa da criação, que é esse primeiro grande bloco, que é o chamado o princípio. Ora, esse princípio, depois do princípio, nós temos 6 dias de criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e finalmente a gente costuma chamar de sétimo dia, mas a Bíblia não fala do sétimo dia, ela fala de um Shabat. Ela fala de um descanso, no qual nós entramos. E aí depois, quando nós terminamos o capítulo primeiro, a narrativa da primeira criação, tem uma outra narrativa. Essa outra narrativa, na verdade, ela toda se encaixa inicialmente nesse sexto dia da criação. Então, o que a gente vai encontrar no começo do capítulo 2, até uma parte dele, ela se encontra no sexto dia.
no dia em que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. Então, nessa parte, nós temos uma resposta de como é que Deus criou. Como é que Deus fez? E aí, então, nesse trecho da Escritura, nós encontramos esses mandados redefinidos, retrabalhados. Encontramos Deus colocando um teste para o homem, não é? Sobre comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma específica maldição para quem comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como muitas outras bênçãos que seriam mantidas se o homem não desobedecesse ao Criador. Na sequência da narrativa, então agora nós vamos ter os capítulos 3 e 4 de Gênesis. Olha, nos capítulos 3 e 4 de Gênesis, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a figura do tentador, vamos encontrar a tática do tentador, nós vamos observar o episódio da queda, a maldição sendo agora efetivada, mas o que me estarrece de fato nesse texto, é o fato de que nesse texto nós encontramos graça e evangelho. No meio da narrativa da queda, nós encontramos o Criador vindo para falar com o homem. Normalmente nós dizemos que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. Eu vou um pouquinho mais atrás. Eu creio que o evangelho encontra-se naquelas palavras, quando Deus vai ao jardim para andar com o homem na viração do dia e pergunta: onde estás? Você deveria estar aqui para andar comigo hoje. É óbvio, queridos, que Deus sabia onde o homem estava. A pergunta é de caráter retórico. Deus conhecia, conhece e sabe todas as coisas. Mas o fato é que Ele queria que o homem soubesse que ele estava no jardim. E Deus diz: onde estás? É o chamado do Evangelho de Deus. E Deus começa então nesse contexto a manifestar a sua graça de maneira abundante. A graça de Deus começa a ser derramada sobre o ser humano naquele momento. Então não diga mais que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Porque a graça estava presente já desde o capítulo 3 de Gênesis de maneira abundante. E aí então vários detalhes começam a ser desenrolados nessa narrativa. Deus dá as fronteiras do jardim, Deus dá os detalhes sobre o mandato cultural. Ao homem é dada a habilidade de ordenar, nomear. É aí que nós adquirimos essa capacidade de fazer ciência. É aí que nós adquirimos a capacidade de guardar as coisas. Deus dá ao homem detalhes do mandato espiritual, detalhes sobre a criação da mulher como companheira idônea, o reconhecimento do mandato social. Adão se mostra como poeta, finalmente, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas a descrição desses eventos, ela culmina com a queda, mostrando a presença do inimigo e a falha na obediência e finalmente a expulsão do paraíso. Logo em Gênesis 3 nós encontramos más novas e encontramos boas novas. Aquilo que Deus havia dito no capítulo 2, certamente morrerás, de maneira absoluta, é o que acontece com o homem no capítulo 3. Mas quando nós chegamos na narrativa do capítulo 3, nós encontramos a operação da graça de Deus, nisso então que é chamado de proto-evangelho. E esse proto-evangelho é interessante, ele é anunciado primeiro para quem? Ele é anunciado para a serpente. É a própria serpente que ouve o proto-evangelho, e para a serpente o proto-evangelho são más novas. E as más novas é: você vai morrer. As más novas dizem: você será destruída, a sua descendência será destruída. Mas aquilo que é má nova
para a serpente é boa nova para a mulher. É como se Deus estivesse dizendo: mulher, apesar da sua desobediência, eu ainda vou manter a bênção da fecundidade. Apesar da sua desobediência, eu ainda vou te dar filhos. E apesar de você ter entregue a sua fidelidade à serpente, eu vou usar os seus filhos para destruir a descendência da serpente. Mas tem uma coisa que impacta ainda mais, porque o texto diz que o descendente da mulher, a descendência da mulher, não só vai destruir a descendência da serpente, mas vai destruir quem? A serpente. Como é lindo esse evangelho, irmãos. Como é linda essa, nós chamamos isso de metanarrativa da Escritura. A narrativa que a tudo abarca. Esse evangelho que dá sentido àquelas passagens obscuras. Esse evangelho que nos faz entender a misericórdia de Deus sobre homens pecadores. Ah, queridos, se nós entendêssemos esse evangelho na profundidade do nosso coração para manifestar a glória de Deus, nós teríamos olhos para ver as evidências dele por todos os livros da Escritura de maneira tão bela. São amplas as evidências desse evangelho. Depois da queda, Deus mantém os seus mandatos. Deus mantém a vida humana na graça geral. Deus faz uma coisa tão espetacular. Ele diz assim: eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. Eu é que vou estabelecer a inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. É um ato de Deus. É Ele fazendo. E isso significa Ele nos chamando. Isso significa Ele nos dando de novo a sua missão, a missão de glorificar o seu nome. Ele diz que haveria uma linhagem específica para fazer isso. Chega no capítulo 4, a mulher reconhece que ela recebe de Deus um filho. Os filhos da mulher vão prestar culto a Deus. Um filho assassina o outro, Deus substitui. E a partir desse momento na narrativa bíblica, nós começamos a ver com clareza as duas sementes. A semente da serpente e a semente de Adão, a linhagem escolhida de Deus. A serpente é maldita, Caim é maldito. Tem um detalhe tão fantástico nesse texto. Quando o texto vai trazendo a narrativa da linhagem de Caim, chega no 7º, é um indivíduo chamado Lameque. Já ouviram falar de Lameque? Lameque era cabra macho, repentista, e ele chegava e já saía dizendo: escuta, Ada, ouve-se lá. Teve um cara que pisou no meu pé e eu matei. Um assassino por motivos banais. Assassinato é horrível em qualquer coisa, mas a banalidade desse assassinato é estarrecedora. Capítulo 5 começa a narrativa dos filhos de Adão. E chega no 7º, nós encontramos uma narrativa a respeito de um homem que eu quero conhecê-lo. Meu irmão Enoque. Diz a Escritura que meu irmão Enoque andava com Deus. E que já não era. Porque o Senhor o abraçou. O tomou para si. Disse: você é meu, Enoque. Você é meu. Percebem, irmãos, a diferença entre essas duas sementes? Percebem a graça do Evangelho manifesta? Percebem a misericórdia de Deus operando? Ah, como é doce esse Evangelho, irmãos. Como é lindo esse Evangelho. Como é bom esse Evangelho. E ele está nos capítulos 2, 3 e 4 de Gênesis. Mas nós temos que andar.
A missão e o evangelho no tempo do juízo. Pastor, evangelho naquela época terrível, no relato de Noé, no meio de todas aquelas coisas. Olha, a estrutura desse texto, ela é linda. E ela nos mostra com clareza como Deus trabalhou, como Deus trabalha, para que nós vejamos a sua missão, o seu evangelho aí. E eu quero então apontar algumas evidências. A primeira delas, na qual nós podemos ver o evangelho de Deus, é a estrutura da narrativa. Quando nós chegamos no final da narrativa anterior, que é o final do capítulo, o comecinho do capítulo 6, o texto é muito claro em dizer que a corrupção no coração do homem era agora absoluta. Viu Jeová, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, no meio das gerações daquele tempo, o homem havia se desenvolvido e talvez a memória de Enoque e de homens como Enoque tivessem já sido esquecidas. Talvez Enoque fosse uma lenda na cabeça daquelas pessoas. Eu ouvi dizer que teve um que Deus tomou para si, mas eu não acredito mais nessas coisas. E aí então a Escritura vai nos dizer que no meio daquela corrupção terrível, houve um homem, no qual Deus operou com a sua graça infinita, para que ele andasse ao seu lado. Porém, capítulo 6, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Essa aqui é a evidência clara de que no tempo de juízo, Deus preserva os seus escolhidos para cumprir a sua missão. Noé andava com Deus. Lembra quem andava primeiro com Deus? Vocês responderam Enoque, né? Não. Quem andava primeiro com Deus era Adão, irmãos. E um dia Deus não apareceu lá no ponto de encontro. Adão não apareceu no ponto de encontro. Mas homens continuaram a andar com Deus ao longo da história. E agora outro homem anda com Deus. E Deus preserva a missão. Já observaram isso? Projeta lá, por favor, para mim. A missão dada em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse. O que ele disse? A mesma missão, irmãos. A missão não mudou. Porque o Deus que proclamou aquela missão, ele não mudou. Ele é exatamente o mesmo Deus. Então a estrutura da narrativa é uma evidência da graça de Deus nesse tempo. A outra evidência é a luta entre as sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. Da mesma forma como a bênção sobre o primeiro casal foi estendida à posteridade, agora isso continua, mostrando que só existem dois caminhos, que só existem duas sementes. Deus preserva a semente de Noé. A semente de Noé vai crescer e multiplicar. Deus preserva Noé, os seus filhos e a sua família. A semente de Noé depois vai gerar duas sementes de novo. Não é isso que a gente lê? Que um dos filhos de Noé passa a ser o representante da mulher, que é aquele que representa a semente de Deus, mas o outro filho de Noé vai representar quem? A semente da serpente. É por isso que esse padrão é bíblico, claro. Quem é por mim, ou quem não é por mim, é contra. E quem comigo não ajunta? Qual o terceiro caminho? Qual a terceira via? Não existe. É por isso que o Salmo 1 diz que tem o justo e tem o ímpio. No meio do justo e do ímpio deve ter o cara legal, o bonzinho, o amigo de Jesus, deve ter toda essa... Não, não tem. Só existem duas sementes. Youngblood escreveu algo interessante sobre esse texto, quando fala sobre missão.
E quando fala sobre juízo, ele diz que o juízo de Deus, ele tem sempre um padrão, ele nunca é arbitrário, ele sempre é anunciado de antemão, ele sempre concede tempo para arrependimento, ele é sempre executado e ele resulta na morte. E ele sempre tem uma razão de ser, que é a justiça de Deus. Ora, essa narrativa é a narrativa do juízo. Todas essas coisas aconteceram nessa narrativa. A misericórdia e a graça de Deus operaram no meio desse tempo de juízo, no tempo de Noé. E Noé e a arca e todas aquelas coisas vão prefigurar a salvação e a redenção no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma terceira evidência que eu queria trazer para vocês aqui no final dessa narrativa, que é a chamada profecia das tendas. Diz o texto que Noé, despertando do seu vinho, depois de ter descido da arca, depois de ter começado a plantar, plantou a sua vinha, tomou o vinho, e num português bem pobre, a gente diria, tomou um porre, não é? Foi isso que ele fez. Ele embebedou-se. E aí existem aqueles detalhes da narrativa que um filho fez algo que nós não sabemos exatamente o que é, mas foi altamente ofensivo, e 2 dos filhos honraram seu pai. 5º mandamento. E diz o texto lá em Gênesis 9: e despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja Jeová, Deus de Sem. E Canaã, filho de Cã, lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. E Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Alguns detalhes importantes aqui, irmãos, nós temos que andar com pressa. Primeiro, maldito seja Canaã. E aqui você precisa lembrar de uma coisa. Na narrativa do capítulo 2, havia uma promessa de maldição. No capítulo 3, houve uma maldição que foi consumada. Sobre quem? Sobre a serpente. No capítulo 4, nós temos uma outra maldição. Sobre quem? Sobre Caim. E agora aqui no capítulo 9, nós temos uma outra maldição. Sobre o filho de Cã. A linhagem da serpente continua, ela não deixa de existir. Mas Deus também diz: bendito seja Jeová, Deus de Sem. Observem que ele abençoa o Deus de Sem. Por causa de quê? Ou do quê? Por causa da missão, queridos. Porque a missão é de Deus. E é para a glória de Deus. E aí então, depois, o texto também abençoa Jafé e diz: engrandeça Deus a Jafé. Então nós encontramos aqui essa linha de maldição. A serpente, ela ia rastejar, ela ia ser serva, essa ideia, e ela ia morrer. Caim foi amaldiçoado com a exclusão. E Canaã foi amaldiçoado com servidão. É interessante que os descendentes de Canaã são os egípcios, os filisteus, os assírios e os babilônios. Esses são os 4 maiores inimigos do povo de Deus na Bíblia. Mas aonde é que nós vemos missão e evangelho aqui? Na bênção de Sem, irmãos. Nós vemos a continuidade da missão de encher a terra. Será na descendência de Sem que todas as famílias vão receber bênção e evangelho. Jafé vai ser um coadjuvante nesse processo, ele vai habitar nas tendas de Sem. E mesmo Canaã, que recebe de maneira direta a maldição, vai ser incluso no processo da bênção. É por isso que nas genealogias bíblicas nós encontramos pessoas desses povos sendo incluídas na própria linhagem do nosso Redentor Jesus Cristo, para que essa profecia se cumpra. E aí então, nós vamos encontrar essa sequência. Canaã vai ser servo,
mas ele vai habitar nas tendas de Jafé. E Jafé vai habitar nas tendas de Sem. E o projeto, o propósito da missão de Deus vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Nosso último ponto que eu prometi, mas que vou ter que deixar para tarde, seria a chamada Tábua das Nações. E o episódio de Babel. Mas eu queria, pelo menos, ter a oportunidade de caminhar para concluir com um pouco de tranquilidade aquilo que nós precisamos ver nesse momento. Fato é que Deus, queridos, estabeleceu desde o princípio uma missão. Que aqui estamos chamando de missão de Deus. Um grande expositor dessa área, Wright, ele diz que nós podemos enxergar a grande narrativa da Bíblia com essas 4 divisões que estão aí. Nos 11 primeiros capítulos, nós encontramos a humanidade com uma missão. Depois nós encontramos Israel com uma missão. Depois nós encontramos Jesus com uma missão. E depois nós encontramos a igreja com uma missão. Toda essa missão, ela só tem um alvo, ela só tem um propósito, ela só tem uma direção. É a glória do nome de Deus e a missão de Deus. O que nós temos a ver com isso, queridos? Nós temos tudo a ver com isso. Se eu fosse resumir tudo que eu disse nessa manhã, nesses 50 minutos, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: você foi criado para a glória de Deus. Você está desmotivado, querido? Você está enfraquecido? Tem uma coisa maior do que a nossa própria fraqueza, que é a glória de Deus, para a qual nós fomos criados, para a qual nós fomos redimidos e para a qual nós estamos caminhando, queridos. Já pensou nisso? Nós estamos sendo transformados para corresponder a essa glória do Senhor. Ainda que sejamos vasos fracos, nós temos um propósito, que é glorificar o nome do nosso Deus. Mas pastor, como eu posso fazer isso? Pregando a palavra, falando do Evangelho, buscando uma vida de santidade. Não é à toa que o Evangelho é narrado nas mesmas páginas em que é narrada a queda do homem. Qual o propósito disso? Para que nós soubéssemos com clareza, que esse Evangelho, ele é um Evangelho para homens caídos, como você, como eu, como esse auditório todo, como essas pessoas que nos assistem em vários lugares. E o terceiro ponto que estudamos, ele nos mostra que mesmo no tempo do juízo, mesmo no tempo em que Deus pesa a sua mão de maneira severa, mesmo naquele tempo em que Deus resolveu destruir a raça humana,
caráter da sua graça, a majestade do seu amor, prevalecem para o seu povo escolhido. Nós oramos no começo para aquele pastor lá no Irã. Só tem uma coisa que pode preservar aquele irmão, seja para a vida ou seja para a morte. É a graça de Deus. A graça de Deus. Mesmo que você esteja passando, meu irmão querido, por um tempo em que pareça que o juízo de Deus esteja sobre a sua vida, sendo você um filho de Deus, sendo você um eleito de Deus, você continua para glorificar o nome dEle. Vamos orar. Nosso Pai bendito, nosso Deus majestoso, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós rogamos nessa manhã, ó Pai, que nós, Teu povo, Tua igreja, uma manifestação tão bela dessa igreja aqui, ó Pai, que nós nunca esqueçamos que a missão fundamental que nós temos que cumprir é trazer glória para o Teu santo nome. Por isso, ó Pai, nós rogamos, como homens, como mulheres, fracos que somos, frágeis em tantas coisas, que pela Tua misericórdia, que pela ação do Teu Espírito, continue a mostrar-nos, a dar-nos a convicção de que o que fazemos e o que devemos fazer para glorificar o Teu nome. Nunca, ó Pai, permita que o Teu povo, que a Tua igreja, que a igreja brasileira, perca o rumo, perca a direção, perca a visão de que deve glorificar o Teu nome sobre todas as coisas. E assim, ó Deus, sabemos que seremos pelo Senhor preservados para a Tua glória, preservados para honrar o Teu nome, preservados para pregar a Tua palavra, preservados para sofrer no nome do Teu Filho, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nunca permita, ó Pai, que os enganos do nosso próprio coração, que razões secundárias, que razões ilegítimas, sejam os nossos motivadores. Antes, ó Pai, cativa a nossa mente a Teu Filho Jesus. Prende o nosso coração ao Teu Filho. E dá, Senhor, que desde as coisas mais simples, como comer e o beber, até as tarefas mais sérias que o Senhor colocar na nossa mão, nós tenhamos por objetivo glorificar o Teu nome. Amém e amém.